Prova, pô, estava bem calma, bem tranquila. Tudo dentro da matéria, nenhuma história. Agora, pô, tem umas coisas que a gente tem que conversar aí, porque na hora de responder, tá? Está tendo alguns, não são todos, alguns estão com certa dificuldade na interpretação e na hora de responder, tá? Então, em regra, as notas foram boas, também eu procurei fazer uma correção bem mais flexível no sentido de até para incentivar quem está no período complicado e tal, mas vocês precisam prestar atenção em alguns detalhes aí nas respostas, tá? Então vamos lá. Olha só. Questão primeira, né? Falava em uma sentença penal condenatória foi imputado ao réu uma pena de 2 anos de reclusão e negada a suspensão condicional da pena. Pô, aqui foi mó pegadinha e a galera caiu de cabeça, incrível. O Binho tá lá? O Binho tá lá. Já tá lá. Então eu vou liberar. Eu vou liberar pro senhor. Chegou bem? Fecha aí, senão eu vou fechar todo mundo. Aí continua. A defesa interpôs recurso de apelação mais o recurso em sentido estrito. Artigo 58000, inciso 11 do CPP. Agiu corretamente a defesa? Gente, isso aqui foi uma pegadinha, foi para levar vocês lá para o recurso sentido estrito, para cair na conversa lá do agravo em execução, e teve gente que foi nesse barco aí, né? Teve gente que há muitas pessoas falaram que a defesa agiu corretamente. Gente, a defesa não agiu corretamente. Primeiro, o recurso a ser apresentado aqui era o recurso de apelação, não era o recurso em sentido estrito. Por quê? A questão já começa falando em sentença penal condenatória. Recurso, e eu falei isso lá nas introduções, quando eu comecei a dar essa aula. A apelação é quando se julga o mérito. Então, o recurso em sentido estrito, ele não julga o mérito no sentido de definir a sentença, no sentido amplo de decidir a vida do cara, se ele é culpado e se é inocente. Então, o primeiro ponto que era para ter sido analisado, vocês não analisaram. Segundo ponto, quando eu falo, né, que foi imputado uma pena de 2 anos de reclusão e negado suspensão condicional da pena, veja bem, isso é matéria para ser discutido em grau de apelação, não transitou em julgado ainda, então não tinha que ser falado nada em agravo em execução. Porque o agravo em execução, a gente ainda vai estudar isso lá na frente, mas o agravo já diz, agravo em execução, é porque a pena, ou a sentença já transitou em julgado, e aí, se a parte não tiver interesse, ela vai entrar com recurso de agravo em execução, que não era o caso aqui. Aqui não teve trânsito em julgado. Tanto não teve trânsito em julgado que estava interpondo um recurso. Então, não era agravo em execução. E muito menos os dois. Por quê? Por causa do princípio da unirrecorribilidade, gente. Só posso interpor um recurso por vez. A única diferença que eu tinha mencionado era quando estivesse ferindo matéria constitucional ou lei federal. Mas não é o caso aqui. Aqui eu vou discutir através de um único recurso, que é o recurso da apelação, pelo princípio da unirrecorribilidade, que eu vou atacar todas as matérias. Quais seriam as matérias? A possibilidade da absolvição, a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade com restritivo de direito, a possibilidade de diminuir a pena, ou a possibilidade, né, do tribunal determinar que, né, a suspensão condicional da pena. Isso era para ser discutido em grau de recurso. Então, essa questão foi uma questão que foi
para pegar mesmo. E a galera foi de cabeça, o pessoal só respondendo um monte de coisa aí. Ao poucos concordaram com a ideia de que seria o 593, que seria apelação. Então, foi pegadinha mesmo, tá? E vocês, infelizmente, entraram nessa pegadinha. Muitos aí entraram. Então, primeira coisa que vocês vão ter que avaliar. Pegou a questão, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Não adianta decorar, tem que entender. Nós estamos falando de sentença penal condenatória, gente, já é para eliminar o recurso em sentido estrito. Porque eu lembro que quando eu comecei a falar de introdução de recurso, o que era isso, o que era aquilo, mostrei, até mencionei, falei, olha, dá uma olhada na apostila que tem as questões sobre sentença, decisão, interlocutória, enfim, tudo isso, tá? Sim, Márcia, e tinha mais lá. E até pelo próprio princípio da unirrecorribilidade, você não pode interpor dois recursos nesse sentido. E a matéria toda vai ser discutida ainda em grau do recurso, até pelo princípio da taxatividade. Cada recurso é taxativo, para cada situação tem um recurso taxativo. Quando ele fala em sentença penal condenatória, está jogando você para apelação. Aí eu coloquei lá, né, a questão do recurso sentido estrito, só para levar vocês para o 581. E a galera foi tudo lá para o 581, do 581 ainda foram lá para o 197 da Lei de Execução Penal. Enfim, mas tentem lembrar, né, da existência dos recursos. Para cada situação vai ter um recurso específico. Alguma pergunta? Sim, a minha dúvida nessa questão, quando você fala que todas as vezes em que acontecer a sentença condenatória, não cabe em momento nenhum a utilização do recurso em sentido estrito. Sentença, olha o que diz, sentença penal condenatória. Se está falando sentença penal condenatória, é porque está falando que houve julgamento do mérito, ok? Então, o único recurso para decidir isso é a apelação, ok? Se você, por acaso... E se a defesa fosse apenas atacar a suspensão condicional da pena? Independente disso, você ainda está discutindo a questão do efeito da sentença de primeiro grau. Entendi. Você só vai usar o recurso em sentido estrito nesses casos, que mesmo assim seria o agravo, se já tivesse transitado em julgado. Aí você teria que entrar com agravo lá no juiz da vara de execução penal, questionar isso lá. Não seria aqui. Então, aqui, o processo está ainda andando, não transitou em julgado. Houve uma sentença, você está recorrendo e está discutindo o que foi proferido naquela sentença. Como foi sentença penal condenatória, julgou o mérito, entrou na questão lá. Então, não teria como você ir para o recurso em sentido estrito. Professor? Fala. Eu poderia fazer, então, uma correlação do recurso em sentido estrito com o agravo de instrumento que é utilizado no processo civil, ou seja, só de decisão interlocutória? É possível fazer mas sim, você pode fazer um link, só que ele não é um agravo, tá? Tanto é que eu lembrei, ainda falei assim para vocês, quando você determinadas decisões que você vai fazer um requerimento do juiz, o juiz nega, eu ainda mencionei da questão da produção da prova. Se eu quiser produzir uma prova pericial, o juiz negar. Tem duas correntes nesse sentido. Tem uma corrente que entende, já que o 581 fala em sentença, decisão também e despacho, se seria possível aplicar. Só que o rol do 581 não traz nada especificamente sobre quando o juiz nega um pedido de produção de prova. Então, para evitar essa briga, eu, na prática e até na minha resposta, eu uso logo o habeas corpus. Habeas corpus. Trancar, né? Não para trancar, para eu produzir uma prova. Vamos supor que eu tivesse na minha defesa preliminar requerido uma prova pericial e o juiz indeferiu.
Eu poderia pensar em entrar com recurso em sentido estrito? Até poderia, mas não tem no rol taxativo lá no 581, não tem. Aqui, né? Não tem. Então, eu entro com habeas corpus, porque, na verdade, é um cerceamento de defesa, e, por via de regra, se for indeferido, meu cliente pode ser condenado pelo direito de produzir a prova. Então, atingiria a liberdade dele, entendeu? Então, você pode entrar com habeas corpus. Mas a ideia do recurso em sentido estrito, ele funciona como se fosse um agravo. Tanto que, quando a gente estudar ele especificamente, a gente vai ver que tem um efeito regressivo. O juiz pode reconsiderar a decisão dele. Entendeu? Como é no agravo. Mas tem que só ter esse cuidado lá. Geralmente, a grande parte da doutrina sustenta que o rol é taxativo, só vai caber naquelas situações, entendeu? Então, aqui, pelo princípio da unirrecorribilidade, não poderia ser os dois. Pegou aí, Márcio, beleza? Galera, questão 2. Questão 2, teve gente que confundiu o processo penal com o processo civil, né? Uma galera respondeu 15 dias. É 5 dias, pô. Tá? É outra pegadinha. O pessoal foi para o CPC aí, saiu respondendo 15 dias, 15 dias, 15 dias. Não é 5 dias. Tá? Então, o prazo para interposição do recurso de apelação é 5 dias. Lá no submundo do processo civil, né, lá é 15 dias, aqui é 5 dias. Então, seria a letra C. Né? Em um julgamento, na 3, em um julgamento em plenário do Tribunal do Júri, referente à prática de homicídio, a defesa, em sua tese defensiva, sustentou a existência de homicídio privilegiado consumado. Apresente a requisitação que deverá ser realizada pelo magistrado ou jurado. Aqui eu achei, assim, sabe, uma coisa muito complicada. Eu acho que houve um problema de interpretação. Muita gente, primeira coisa que fez, não prestou atenção na pergunta. A pergunta está perguntando, está informando para você apresentar os quesitos. Não era para informar a ordem dos quesitos. A galera copiou o artigo 482 e 483 lá. Primeiro que copiar artigo não é resposta. Outros citaram o artigo, botaram lá, conforme o artigo 483, materialidade, autoria, quesito genérico. Gente, não foi isso que foi perguntado. O que foi pedido foi para apresentar. Então, teria que ter sido feito como nós fizemos. Por exemplo, você poderia criar ficticiamente. Você já sabe que a sua tese defensiva, primeiro, que é homicídio simples. Segundo, que a tese defensiva era o quê? Em um julgamento, né, era um homicídio privilegiado. Então, você poderia ter colocado o seguinte: primeiro quesito, conforme o 483 fala, que é o quesito referente à materialidade. Primeiro, a vítima, exemplo, vou dar um nome fictício, você poderia ter dado qualquer nome, mas vamos lá. A vítima Maria, em 8 de dezembro, por volta das 5 horas, no interior da sua residência, situada na rua X, né, em Campo Grande, sofreu os ferimentos descritos no laudo cadavérico, os quais foram a causa suficiente ou eficiente da sua morte. Era isso que tinha que ser feito. Essa era a pergunta. Esse é o quesito. E por que tem que ter esse final aqui? Os quais foram a causa eficiente da sua morte? Para ter a relação de causalidade, informando que a causa da morte foi em razão dos ferimentos. Porque senão, a pessoa poderia ter dado uma facada e já num corpo. Imagina o cara que está lá vendo o sofá, o outro chega e dá uma facada nele para matar. Só que o cara já tinha infartado antes. Houve crime aqui nessa história? Para uns vão falar que houve. Mas, na verdade, não houve. Porque seria um crime impossível. Se o laudo do exame cadavérico diz que o cara morreu 1 hora antes da facada, não tem crime. Então, isso é o quesito. Referente à autoria, seria o acusado, na mesma data, horário e local antes mencionado, ocasionou esses ferimentos na vítima mediante golpe de faca, ou seja, o que nós estamos tentando votar agora?
autoria, fazer a relação entre materialidade e autoria. Quesito 3, que é o genérico, que está lá no 483. O jurado absolve o acusado? Se 4 votarem sim, o cara está absolvido. Se 4 votarem não, o cara está condenado. Aí veria o quesito de quê? Do privilégio, ó. O réu Manuel agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Essa aqui, o que é o homicídio privilegiado? É o sujeito que agiu sob domínio de violenta emoção. Então, só essas 4 perguntas que era para ter sido feitas. Aí o pessoal caiu em cima aí, copiando o artigo 483. E eu até pontuei, tá? A maioria aí eu pontuei. Mas cuidado, que se vocês estiverem numa prova da ordem, principalmente, se cai uma questão dessa, vocês fizeram o que a grande maioria fez, ou vai perder ponto ou vai zerar. Entendeu? Provavelmente zera. O cara vai zerar, porque o cara não perguntou aquilo que estava no 483. Copiar não é resposta. Então, eles vão zerar vocês. Então, tem que ver, ó. Apresente a quesitação que deverá ser realizada pelo magistrado. Então, vocês tinham que fazer a pergunta. O que é quesita? É pergunta. Por que tem que perguntar aos jurados? Porque, para eles, foram apresentadas as teses de acusação, a tese de defesa. Agora, eles precisam responder se absolve ou se condena. Isso são os quesitos. O silêncio é algo assim, impressionante. Me pegaram a ideia, galera? Então, se liga no conteúdo, na pergunta, no propósito que vem a questão. Tá? Copiar o artigo, vocês vão ter problema. Se fizer concurso público, enfim. Né? Tem que fundamentar. Se liga na coisa. 4. É possível o promotor de justiça, no momento de sua sustentação oral no plenário do Tribunal do Júri, inovar em sua tese acusatória? A defesa é possível inovar sua tese defensiva em sua sustentação oral no plenário do Tribunal do Júri? Bom, quanto à acusação, é impossível, tá? Porque fere o princípio da plenitude de defesa, fere o princípio da ampla defesa, fere o princípio do contraditório, não é permitido em razão disso, porque a defesa estaria sendo pega de surpresa, e mais, por previsão legal, o MP ele tem que ficar adstrito à decisão de pronúncia ou acórdão. Se a pronúncia foi homicídio simples, ele não pode, lá no plenário, querer jogar um homicídio qualificado no cara, porque ele está atrelado, ele está preso à pronúncia, entendeu? Ou um acórdão. Eu dei esse exemplo aqui várias vezes. Então, o promotor não pode inovar. Se ele denunciou por homicídio qualificado, o juiz pronunciou por homicídio qualificado e você recorreu e tirou as qualificadoras, no plenário, o promotor vai ter que sustentar somente homicídio simples. Não pode imputar uma qualificadora. Por quê? Porque foi tirado pelo tribunal. Então, qual é a base do promotor de justiça? É a decisão de pronúncia ou a decisão posterior da denúncia, da pronúncia. Enfim, ele tem que ficar preso ali, ele não pode inovar. Previsão legal da lei, é proibido isso. Mas os princípios. A defesa pode? A defesa pode. A defesa pode por quê? Por causa do princípio da plenitude de defesa, visando trazer um equilíbrio naquilo que a gente já conversou a respeito da paridade das armas, que todo cidadão ele é hipossuficiente tecnicamente, financeiramente perante o Estado. Então, tentando equilibrar essa balança, temos a plenitude de defesa, não temos a plenitude de acusação. Então, nesse caso, o MP não poderia, pelos argumentos que eu falei, e a defesa poderia também pelos argumentos que eu acabei de mencionar.
ok? Teve gente que sustentou que o MP poderia, né, inovar. Não olhou lá quando da decisão de pronúncia que a gente estudou tudo isso. 5. Tício e Caio praticaram o crime de roubo, sendo determinada a prisão preventiva de ambos, o que efetivamente ocorreu. A defesa de Tício ingressou com habeas corpus, visando sua liberdade sob a alegação de estar o crime prescrito, com fundamento no artigo 115 do Código Penal, o que foi acatado pelo tribunal, sendo expedido alvará de soltura para ambos, pois foi aplicado o artigo 580 do CPP. Agiu corretamente o tribunal? A galera aí, um monte de galera respondeu que sim. É óbvio que não. O tribunal errou. O tribunal tinha que ter soltado só quem era menor de 21 anos. O efeito extensivo do 580 não se aplicaria aqui. Por quê? Porque é característica pessoal e não processual. Então, muita gente achou que só porque teve a palavra do benefício, já ia que ia ajudar o outro réu, respondeu que sim, que podia. Né? E não pode, gente. Porque a característica é pessoal aqui. Se fosse processual, aí sim. Ele ia abarcar e sair todo mundo. E aí o tribunal tinha até que dar de ofício. Por quê? Porque a matéria é pública. Né? Trata-se de direito penal público aí. E por se tratar de matéria pública, compete ao tribunal de ofício se ele vê algum equívoco. Agora, aqui ele não viu o equívoco. Aqui ele foi o equívoco. Ele aplicou a extensão do recurso quando não precisava, quando não era para ter feito. Professor. Fala. Então, por que o senhor me tirou o ponto, então? Se eu respondi dessa forma. Pode não ter sido essa, pode ter sido alguma outra. E, às vezes, o que acontece? Eu posso ter tirado algum ponto, que eu estou falando, todas as provas, todas, gente, todas eu corrigi lá para cima. Posso ter tirado alguma coisa de alguém aí, pode ter sido um ponto, meio ponto, alguma coisa, às vezes é alguma questão não muito bem formulada. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, eu tento mostrar isso para vocês, por quê? Porque vocês vão estar daqui a pouco fazendo prova e a gente já vem trabalhando um sistema de prova que eu procuro aplicar, que é o que é requerido aí fora, tá? Então, assim, eu já dei várias dicas para vocês. Por exemplo, quando eu falei ali no princípio da plenitude, não precisa explicar o princípio, já que a questão não está pedindo, não precisa explicar o princípio, né, da plenitude. Você só solta a palavra, não é o princípio da plenitude. Soltou a palavra, o cara já sabe que você tem conhecimento. Entendeu? Então, pode, às vezes, ter algumas coisas que a gente dá uma pincelada, mas a questão não é... Se todo mundo olhar suas provas aí, e tem gente que, infelizmente, foi mal, vai olhar que eu até dei ponto para a pessoa conseguir chegar depois de uma forma mais tranquila. Meu objetivo é fazer vocês... O que eu mais quero de vocês, Márcio, se tirar um ponto, é um ponto de crítica para fazer até reflexão, entendeu? Depois você pode até mandar, eu posso até olhar a tua prova depois e te ver e circulo para ver para você o que provavelmente eu tirei. Não tem nenhum problema, não. Mas não é... Pela sua correção, a única coisa que eu coloquei diferente foi na anterior, a respeito da possibilidade da defesa inovar na sua fase, né? De trégua. Da defesa ou da acusação? Da defesa. Falei que era da acusação, seria causa de nulidade. E na defesa, existem duas correntes. Eu coloquei, existem duas correntes. Uma, que alguns autores defendem a possibilidade da defesa inovar, e outros que julgam que não é possível a defesa inovar, porque vai ferir o princípio do contraditório. Eu coloquei ambas as correntes, né? Antes que a doutrina fala. Citei até alguns autores. Foi a única coisa diferente que eu coloquei da sua correção. Entendeu? Não. Nesse agora eu coloquei, não agiu corretamente o tribunal. O artigo 115 do Código Penal prevê hipótese de redução de prazo prescricional com base na idade do agente, ao tempo do crime ou na data da sentença. Ora, tal previsão é de caráter pessoal,
Por isso, não se aproveita os demais, eis que deve ser considerada a situação pessoal de cada agente no momento da conduta, nos termos do artigo 580 do CPP. Ou seja, de caráter pessoal, não se comunicam. Essa eu coloquei, aí o senhor colocou, me deu valia 1,5, né? Tá tranquilo, só para saber onde eu errei. Eu vou olhar lá depois, de repente foi alguma coisa que passou. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Você tocou nesse ponto aí, da plenitude de defesa aí e tal. Cara, não sei qual doutrina que você leu, mas essa Mirabete, impossível. Mirabete é complicado. Olha só. Cara, é quase unânime nos tribunais, no STF, na Declaração Internacional de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, que a defesa pode fazer isso, exatamente pelo disparate que é o equilíbrio que tem, entendeu? Então, pode citar o que você fez? Pode. Cara, agora, uma opinião que eu te dou, a não ser que amanhã mude isso. Mas se você for fazer concurso, você pode citar, dizendo que tem doutrinadores que ainda têm esse pensamento, mas nunca sustenta isso, porque esse é pacífico, não tem jeito. Os tribunais já estão pacificados que é isso, a defesa pode inovar a hora que quiser, entendeu? A STF tem posicionamento pacificado mesmo. Eu não sei nem ainda porque não sumulou isso, mas é pacífico. Mas você pode citar para enriquecer como você fez, que tem ainda alguém que sustente isso, entendeu? A não ser que você, né, vá fazer prova para o MP, e aí você, queira realmente mostrar que você tem MP no sangue, aí você pode até sustentar. Mas mesmo assim, eu acho que você pode correr o risco de pegar um cara lá que é um promotor constitucionalista, entendeu? Que o cara também não quer só condenar, entendeu? Peraí, só um minuto. Fala, peraí, Mário, já vou botar aqui, peraí. Entendeu, Márcio? Então você pode até responder assim, mas mesmo quando você está fazendo uma prova para uma instituição, por exemplo, como o MP, que seria uma resposta até possível de se sustentar, já que eu sou promotor, eu não quero ser surpreendido, mas só que se você pode pegar uma banca que é técnica no sentido, peraí, mas temos ainda os princípios e os tribunais, né? Entendeu? Então, e até caso de nulidade, isso aí tem até previsão, mas você pode citar, não tem nenhum problema não. Não foi por isso, com certeza que se eu tirei algum ponto, não foi por isso. Mas eu olho lá depois, entendeu? Para ver o que foi. Relaxa. Não, mas a ideia é boa. A gente trocando informações são onde surgem, né, as aperfeiçoações e por aí vai, entendeu? Deixa eu só ver aqui o que ela está fazendo aqui. Não, Alex, a confusão foi com a apelação subsidiária, mas em que sentido? E a apelação subsidiária, Alex? Sim, Alex, mas ali o 598, mas não era esse não era a sua base para você trabalhar. Esse não era o 598. Na verdade, foi o que eu falei, aquilo aí foi só uma pegada que vocês entraram, ó. Nos crimes de competência do tribunal do júri, é o que você está falando, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não tenha se habilitado, como assistente, poderá interpor apelação. É isso que você está falando, né? Não é, Alex? É no parágrafo único, professor. Ele cita aí 15 dias. Mas foi confusão, já assimilei essa pancada já, professor. Fica tranquilo. Pode ter vontade de recurso. Pode ter vontade de recurso, agora eu sei. Mas é bom para discutir, cara. Se for isso, tem um problema aqui que vocês entraram. Vocês interpretaram uma coisa que na questão não estava escrito. Eu passei da questão, foi verdade. Isso aí, perdi a questão, perdi. Aonde é que está escrito que tinha assistente aqui? Não. Perdi essa. Eu perdi. Vocês interpretaram além do que a questão estava, né,
colocando para vocês. Provavelmente entrou na cabeça de vocês aquilo que a gente sempre fala o quê? Mas se tiver assistente, aí de repente vocês entraram nessa. E não tem assistente. Tem que se ater o que está na questão. Então, beleza, professor. Bom que me fez estudar sobre o assunto. Agora eu tô de boa. Não, mas aí se liga nessas paradas aí, porque pode cometer a minha preocupação, assim, que eu fico batendo nessas teclas, porque vocês já estão no sexto, daqui a pouco estão fazendo prova da ordem. Né? Eu fui procurar, e até como assistente também o prazo é igual, são 5 dias. Só ganha esses 15 dias aí se não tiver cadastrado no processo. Aí, isso aí. Entendeu? Estamos assitiados agora, já foi. Provavelmente vocês foram para o CIE, né? A questão 1, que alguém está pedindo para me repetir aí, por causa do princípio da unirrecorribilidade, Alan. Só pode um recurso. E a questão está falando de sentença penal condenatória. É o que o Márcio estava falando. Recurso em sentido estrito faz um paralelo como se fosse um agravo no CPC. Só que para algumas coisas você não vai poder usar o recurso em sentido estrito. Ou não deveria. Né? Porque eu, por exemplo, faço isso. Eu vejo em várias situações que eu vejo que eu vou precisar e eu faço logo um habeas corpus. Eu até dei, quando eu falei isso para vocês, da existência do habeas corpus processual. E nem tem isso nos livros assim, que eu conheço. Eu boto esse nome porque eu uso ele. Tá? Eu estou querendo produzir um ato processual. E aí, agora, tem questões lá no 581 que a gente vai estudar ele, né, fechado. A gente vai começar a ver agora os recursos específicos. A gente vai ver que certa hora eu posso usar um ou certa hora eu posso usar outro. Né? Beleza? Dúvidas, perguntas? Professor. Fala. Excelência, aqui na questão 4, na tese aqui de defesa, ela é composta por 4 etapas. A sustentação oral. A sustentação oral de defesa e acusação. Réplica e tréplica. O advogado de defesa ele pode fazer essa sustentação só na tréplica da defesa do seu cliente ou qualquer situação? Não, ele pode fazer a hora que ele quiser. Ele pode mudar a tese defensiva a hora que ele quiser. Ele pode inovar a tese defensiva dele a hora que ele quiser. Mas na tréplica não, né? Na fase final. Não, mas geralmente a gente deixa na tréplica porque nós vamos ser o último a falar e o promotor não vai mais poder voltar nessa conversa. E aí a gente... Entendeu? Mas é o que eu já falei para vocês. Questões de inovação na tréplica, o advogado tem que ter muita habilidade para poder saber trabalhar com isso. Porque oralmente ele tem que ter um argumento jurídico, tem que saber encaixar isso direitinho, porque senão o jurado vai achar que você está querendo dar a volta nele. Qualquer um de nós, se estiver sentado lá 10 horas naquele tribunal, trabalhando de graça, se tu desconfiar que o cara está te enrolando, tu vai ficar muito puto, não vai? Provavelmente teu cliente vai dançar. Então, tem que ter a habilidade, galera, entendeu? Tem que, para fazer isso, é igual quando eu falei, lembra que quando eu falei do júri aqui, eu falei, se a gente fizesse uma tese supostamente conflitante, eu posso fazer isso? Posso, só tem que saber fazer e com uma qualidade muito boa de oratória. Sim, o senhor falou. O senhor mencionou tal fato. Mara, preste atenção, olha a tua pergunta. Ainda tem dúvida quanto à apelação do recurso no sentido estrito. Era uma sentença penal condenatória, mas se a defesa tivesse esgotado seus recursos para defesa de mérito e quisesse apenas tratar da questão da concessão da suspensão da pena, ainda assim seria em sede de apelação? Não. Se apelou e foi mantida a sentença, né, da forma como foi, vamos imaginar que você tivesse apelado e o juiz e o tribunal tivesse mantido essa sentença, inclusive negando esse direito a ele.
Qual seria o recurso? Recurso para o STJ e recurso para o STF. Se mantivesse ainda assim, que eu acho difícil, mas se mantivesse e transitasse em julgado, você, quando esse processo baixasse, ele ia para a vara de execuções penais. Na vara de execuções penais, você iria fazer o pedido ao juiz da VEP. Se ele negasse, aí você ia entrar com agravo em execução no tribunal. Já é um outro recurso. Então, é outro caminho. Sim, Mas, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: saiu a sentença condenatória e a defesa, durante o processo, esgotou completamente todos os argumentos em defesa do cliente. E, ainda assim, ele recebeu a condenação e resta a defesa brigar pela essa questão da suspensão da pena. Entendeu? Porque nem sempre você pode questionar. aí você vai discutir no STJ e no STF. Mas se você não tiver mais argumento para isso? Você vai ter. Você sempre vai ter argumento. Sempre vai ter. Nem que seja argumento jurídico, e não fático, mas jurídico. Aí estaria ferindo, no mínimo, a dignidade da pessoa humana. Além do princípio da legalidade, se ele tem direito. É possível isso acontecer? É. Por quê? Porque as pessoas falham. O tribunal fala. Ainda que eu estivesse brigando, apenas para que houvesse a concessão da suspensão da pena, eu teria que fazer isso através da apelação. Da apelação. Sim, agora eu entendi. Tudo que você... Toda vez que tiver uma sentença penal condenatória, se você quiser discutir tudo, vai ser apelação. Se você quiser discutir, se você concordar com a condenação, mas não concordar com a pena, é apelação. Se você concordar com a condenação e a pena, mas não concordar com o regime, é apelação. Tá bom, agora eu esclareci. Por quê? Porque ela julgou o mérito da questão. Porém, um erro, né, de julgamento no qual o tribunal precisa resolver. Entendi. Entendeu? Entendi. Em regra, todos nós recorremos da sentença total. O que é sentença total? Vamos para o raciocínio. O que é o melhor? Absolver. Depois de absolver, o que é o melhor? Tentar substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. E o que mais? Diminuir a pena. E o que mais? Ter um regime melhor para o cara. Se qualquer situação dessa que acontecer, já é um lucro para o cara. Entendi. Agora, isso são pedidos alternativos que nós estamos fazendo. Agora, vamos supor que você, Mara, esteja recorrendo de uma sentença que seu cliente foi condenado e você fala assim, eu não tenho nem cara de pau de pedir absolvição, porque tem uma filmagem estampada a cara do animal lá que atirou. Aí você não quer pedir absolvição, porque você fala, pô, é até antiético, por exemplo. Vamos supor que você fosse lá do além, né? Tão certinho assim. Aí agora eu vou pedir o quê? A diminuição da pena. Apelação. Você concordou com a condenação porque você vê que não tem como mudar a absolvição, né? De condenação para absolvição, mas tem como o tribunal diminuir a pena porque o juiz foi carrasco. Entendi. Ainda assim, é apelação por conta Por causa da sentença de primeiro grau. E ela definiu o mérito, julgou o mérito. Provavelmente vai esclarecer somente quando a gente, a partir de quarta-feira, vai estudar só os recursos. Eu já fiz toda a introdução, fiz tudo que tinha que fazer. Agora, a gente vai estudar o recurso. Vai começar com 581. Depois 593, vai pegar o recurso em sentido estrito, apelação, embargo infringente, embargo de nulidade, vai ver tudo isso, um a um. Aí você vai ver a especificidade de cada um. Entendeu? Entendi.
Mas quando eu vim falando para vocês, eu ainda falei da diferença de um do outro. Né? Lembra? 593 é quando está sem. Você falou que não cabiam os dois recursos ao mesmo tempo. Entendeu? Mas eu achei ainda assim que não cabiam os dois, eu já sabia. Mas eu achei que você poderia analisar a situação do teu. Eu não entendi que a definição da questão, por exemplo, nesse caso, seria a questão da sentença condenatória. Pois é, mas por isso que lá está escrito que houve uma sentença penal condenatória, já para direcionar vocês. Não atentei nesse caso. Não, para direcionar no sentido de vocês entenderem que foi julgado mérito. Se é mérito, o que é mérito? Analisou provas, tanto do MP quanto defesa, e o juiz definiu. Eu entendi, agora eu entendi. Tá? Agora, eu até coloquei na prova que o princípio da fungibilidade não ia ser aceito, porque senão provavelmente alguém ia responder recurso em sentido estrito e ia falar para mim, né, Zé Carlos? Pô, aluno sabe como é que é, né? Uma raça, né? Ia falar o que para mim, né? Pô, mas eu a fungibilidade. Oi? Nós somos maravilhosos. Eu sei disso. Nossa, que imagem ruim que o senhor tem sobre a gente, hein? Não, imagino. Isso é só uma experiência de alguns anos de aula. Não, se eu não coloco escrito lá, e vocês iam vir com argumento, mas eu preciso. Olha só, na nossa turma não tem gente assim, você sabe disso. Eu sei. Teve uma vez, mas não tem mais na sala. Eu sei. Eu me expressei mal, me expressei errado, né? Tá bom. Mas a gente gosta de você assim mesmo. Tá vendo aí, Mara, como é que ele é? Falando mal da nossa... Não tem jeito, né? A gente fica perturbando você porque a gente confia no teu conhecimento. Tá bom. Eu Mas olha só, aí agora, quem está com umas certas dúvidas... Sim, Alex, lá... mas a gente já foi confusão. A gente, às vezes, tem... É óbvio que essas dúvidas iriam aparecer e seria normal, porque a gente ainda não entrou em cada recurso, né? Agora a gente vai entrar em cada recurso. Mas, assim... Confessar que quando eu vi essa questão, eu fiquei com muita raiva de você por isso. Por quê? Eu falei, caramba, ele bateu na nossa ferida, porque o que a gente sabia mais era o que você deu antes. Os recursos a gente vai pegar mais agora, pô. Mas se liga no que o Márcio estava falando aqui, que a gente estava batendo um papo aqui sobre a correção. O recurso sentido estrito, ele é um primo longe, tá? Lá do agravo do CPC, tá bom? Só que a gente vai olhar ele com calma. Tá bom. Por quê? Porque o 581 traz um problema sério para a gente. Olha o que diz o 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, do despacho e da sentença. Primeiro, despacho não tem recurso. Quando o juiz bota assim, exemplo, olha como é absurdo que ali faz. O promotor denuncia. Você apresenta a defesa preliminar. O juiz pegou aquela defesa preliminar, o que o juiz faz? Ao MP. Isso é o quê? É um despacho. Tem recurso para isso? Claro que não, pô. Então, repara que há uma incongruência, um equívoco do legislador quando ele coloca recurso para despacho. Não existe isso. Qual é o recurso que você vai botar aqui? Vou botar um habeas corpus e vou mandar amarrar um cadeado no processo para ele não ir para o promotor? Porra, não existe isso. E outra, aí que vem a questão. O 581 tem 25 incisos. 25 incisos. Um desses incisos, para uns, isso é rol taxativo. Só pode usar o recurso em sentido estrito onde estiver inserido nesse contexto. Se não tiver, não tem recurso em sentido estrito.
Nenhum deles há nada de sentença, por enquanto. Sentença no sentido de definir mérito. Aí a questão toda é que a gente conversou na aula passada. Por que eu entro com habeas corpus? Se eu sei que tem uma discussão doutrinária, jurisprudencial, se aqui cabe uma análise de extensão, né, do rol, se ele é extensivo, eu não vou ficar perdendo meu tempo, faço um habeas corpus. Pô. Agora, gente, desse recurso de despacho, pô, nem de macumba. Não tem como fazer isso. A não ser que você vá para outro macumbeiro para ele fazer uma coisa mais forte, ou vai para onde você ir, em algum lugar aí. Tá? Péssima redação. Tá? E pior, ele menciona ainda, né, recurso de despacho ou sentença, ele ainda fala de sentença. E a gente vai ver que a gente tem a suposta sentença, que são terminativa ou não terminativa. Na apostila tem isso bem explicadinho lá, que eu botei para vocês. Tá? E o 593 já é diferente. Ó, caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas. Né? Aí é diferente. A gente vai olhar a caso desse aqui. Entenderam? Processo penal é maravilhoso. A decisão é um termo que eles mesmos colocaram que às vezes eles confundem uma decisão com uma sentença. E às vezes você tem uma decisão não terminativa. Por exemplo, você tem lá a decisão de pronúncia. Pronúncia não é uma sentença, é uma decisão. E ela está pondo fim a uma fase do procedimento, ok? Mas não pôs fim ao processo. Certo? Exceto se ele lá reconhecer que o cara agiu, né, em legítima defesa. Ele estaria decidindo, pondo fim a fase do processo e ao próprio processo. Mas quando ele pronuncia, ele decidiu por pronunciar. Ele pôs fim a uma fase do processo. Qual fase do processo? A primeira. Agora vai ter que ter a segunda fase do processo. Fala. Aí é no tribunal do júri. Mas quando o juiz decide pronunciar o réu que não seja por um crime doloso contra a vida? Não interessa. Quando o juiz dá uma decisão de condenação ou absolvição de qualquer crime, é uma sentença. Sim, mas eu estou me referindo a essa questão da pronúncia. Não, meu irmão, mas não tem pronúncia que não seja crime doloso contra a vida, pô. No processo de crimes comuns, vamos dizer assim. Não fale isso para mim que eu me mato, pelo amor de Deus. Nessa altura do campeonato, você falar isso para mim, eu vou matar aqui, Mara, por favor. Ele recebe a denúncia do MP e dá início ao processo. Sim. Mas não tem pronúncia de outros crimes que não sejam dolosos contra a vida, entendeu? 121 ou 127, acabou, só ali que tem pronúncia. Entendi. Não tem, se falar isso, eu vou matar. Encerrar na primeira fase, né? Oi? Ele pode encerrar na primeira fase, né? Nos crimes dolosos contra a vida, pode. Professor? Fala. A decisão que reconhece a prescrição do crime, ela é decisão ou sentença? Isso seria agravo... Eles entram no mérito aí. Engraçado. Então, aí seria sentença? Porque ela está lá no rol do recurso de sentido estrito, né? Mas o efeito dela, ele põe fim ao processo. Seria de sentença, então. Seria uma apelação, então. Mas cabe apelação na prescrição? O MP, se ele quiser, se ele achar que o cálculo está errado, ele pode colocar. Parece que é uma matéria só de direito, mas não é, Márcio, que ele entra lá para fazer os cálculos direitinho e vai entrar nos fatos, entendeu? Está tendo um evento no Talão 2 da dança, líderes de dança, né? O cálculo, para ele fazer isso, ele tem que entrar na matéria de fato. A princípio só ali, por isso que eu não tenho que ir à igreja, porque todo mundo fica abrindo, eu deixei aberto, porque o professor está chegando, a gente chega atrasado. Fecha aí, Robson. Fecha teu som aí.
Ah, valeu. A minha dúvida foi porque ele está ali naquele rol, né? Está previsto ali naquele rol. Aí eu fiquei na dúvida se seria uma decisão ou se seria uma sentença. Pois é. Aí é que a gente tem uma série de questões que a gente vai ver que, porra, a forma como o legislador lida com sentença, lida com decisão, é completamente doida. Aí a gente tem que ir para a essência e não pelo que está escrito, entendeu? E aí ele faz até confusão, a gente vai ter alguns casos que ele faz confusão de despacho com decisão. Tanto que ele bota no 581 decisão, pô, não tem recurso para decisão, cara. Como é que você vai impedir aquilo que a lei determina que faça? Entendeu? Despacho, quer dizer, despacho. Pois é. Se ele tem que mandar o MP, como é que você vai entrar com recurso? Então tá, então quer ver um despacho? Cite-se. Ou quer ver um despacho? Intime-se. Você pode entrar com habeas corpus para impedir o juiz de intimar alguém? Não tem efeito isso. Não tem porquê. Intimar ele pode. Agora, se essa intimação, quando ela vier para ele, por exemplo, e ele for produzir o ato, a questão é, será que aquele ato alcançou o que ele quer? É uma outra história. Mas não tem como, não tem recurso para você impedir um intime-se. Oficie-se. O juiz determina lá, oficie-se a empresa, a operadora Oi para fornecer o telefone do cara. Qual o recurso para isso? Isso é o quê? Isso aí é um despacho, cara. Entendeu? O 581 está recheado de situações aqui em de que a gente vai se deparar com vários problemas. E mais. E aí, Márcio, mais ainda, né? A própria doutrina diverge. O bom disso tudo é que a gente tem a fungibilidade. E aí ainda dá para solucionar algumas situações aqui. Entendeu? Pelo menos isso. Agora, quando for questões de despachos, enfim, coisas desse tipo, a gente vai... O que eu recomendo é que lá na prática, gente, usa sempre o menor prazo, para não ter a má-fé, entendeu? Mas a questão de mérito lá, eles entram lá. Se bem que quando eu faço quando você faz a sua defesa preliminar e já quer uma prescrição, repara que o MP já denunciou, você fez uma defesa preliminar. Se o juiz não absolver de imediato, ó, quer ver? Márcio, só um minutinho que eu vou ver um negócio aqui para a gente. Boa ideia, já que a tua pergunta veio. Aí, Márcio, olha o 397. Galera, olha o 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 39A, no 396A, que é a apresentação da defesa preliminar, e parágrafo deste Código, o juiz absolverá sumariamente o acusado quando verificar. Aí tem uma série de incisos. Inciso 4º, extinta a punibilidade do agente. Prescrição extingue a punibilidade. Se ele vai absolver, ele vai sentenciar. Se ele vai sentenciar, ele viu também o mérito. Ainda que seja matéria de direito, mas ele teve que ir lá no mérito para contar os dias. Entendeu? Uhum. Então, você vai ver que o código, o 397, também deixa essa dica para a gente que isso é uma sentença. Óbvio que vai ser uma sentença mais benéfica para o réu, porque, porra, o juiz pode, de imediato, absolver o cara e não fazer ele ter aquele sofrimento de ter que produzir prova testemunhal de acusação, de defesa, ser interrogado, nada disso. Mas repara que o 397, ele sentencia.
Não é uma decisão, é sentença. Uma sentença absolutória, né? Sentença absolutória. Entendeu? Então, lá no 581 tem uma série de opções, que horas eles trocam sentença por decisão, decisão por despacho, essas palavras assim. Aí, gente, não há santo que faça milagre, é entender, por isso que a gente tem que entender a essência do instituto que você está usando, por isso que é bom entender a essência do instituto, né? Porque a prescrição gera extinção da punibilidade, mas se você vê ali, não fala em decisão. Porque se fosse decisão, ela poderia não transitar, ela não transitaria em julgado materialmente, sim formalmente. A decisão de impronúncia, ela gera o quê? Ela é uma decisão, ela não é sentença. Quando o juiz deixa de pronunciar o réu, para ele não ir a júri por falta de provas, né, que ele impronunciou, porque ele não tem certeza se o cara praticou, isso aí é o quê? É uma decisão, que é as coisas julgadas formal durante aquele tempo. Mas ela não faz coisa julgada material, porque se surgir provas novas de que esse cara praticou o crime, antes de prescrever, ele pode ser reaberto o caso novamente e ele ser pronunciado. Entendeu? Reparou um pouco da diferença aí, galera? O senhor pode repetir, por favor? A decisão de impronúncia, ela não é uma sentença. Ela impronunciou o cara, mas ela não disse que o cara é inocente. Ele só não tem prova suficiente tanto para absolver quanto para condenar. Então, ele impronuncia o cara através de uma decisão que faz coisa julgada formal durante o tempo enquanto não prescrever. Se surgir provas novas que colocam o cara na cena do crime, esse processo é reaberto e ele pode ser pronunciado. Então, não fez coisa julgada material. Por isso que eu falei isso para vocês outras vezes. O meu cliente, quando ele é impronunciado, já aconteceu comigo várias vezes, impronunciei o cliente, o juiz impronunciou. Eu recorri da decisão de impronúncia para absolvição. Porque eu queria o quê? Que acontecesse a coisa julgada material. Que daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, aparecesse uma prova nova e botasse esse cara no júri de novo. Então, impronúncia não é a absolvição. Pronúncia que você está botando o cara de stand-by. Fica guardado aí que a gente vai esperar para ver se surge alguém com alguma prova nova. Se surgir e não tiver prescrito, tu está no jogo de novo. Olha a diferença. Pegaram aí, galera? Show, obrigado, professor. Uhum. Não, o processo penal dele vai constar lá a folha dele de antecedentes criminais, como ele foi pronunciado. Mas, professor, ele não sendo pronunciado, depois se eu estiver errado, ele vai por desclassificação do crime, não é isso? Não, não necessariamente. Quais são as... Ué, o cara pode estar sendo denunciado por um homicídio. Ok? Sim. Tá lá, todo mundo produzindo provas. Chega no final, há dúvida quanto à autoria, que seria o caso da impronúncia. Ah, tá. Então, Aí não vai ser julgado, né, no caso. Porque eu estava aqui analisando aqui. Não vai julgar o mérito no que diz respeito se ele é culpado ou se ele é inocente. Porque eu não tenho prova nem para condenar, nem para absolver. Eu tenho dúvida. Só que eu estava visualizando assim, ele havendo desclassificação do crime, que aí ele seria julgado pelo crime, no caso que foi desclassificado, entendeu? Aí classificação, ele é julgado pelo crime que sobrou. Isso, que é o caso da tentativa, assim. por exemplo. Eu não lembrava caso da tentativa que você sustenta, por exemplo, a desistência voluntária. Que aí vamos supor que os jurados abarquem essa ideia, o júri não vai poder condenar ele,
vai tirar ele da tentativa de homicídio e vai jogar ele para lesão corporal, por exemplo. A única Professor. coisa, já vou, a única coisa que tem que ver lá na lesão se é leve, se é grave, se é gravíssima. Fala. A desclassificação diz respeito a retirar ele do tipo dos crimes que são pertinentes ao tribunal do júri, não é isso? Isso aí vai Dos quatro. ser julgado. Oi? Dos 4. Todos eles. Se você conseguir a desclassificação, você está tirando do crime doloso contra a vida, mas continua doloso contra alguma outra coisa, que provavelmente vai ser lesão corporal. Correto. O cara deu um tiro no sujeito, ele caiu, né? E ele parou só com um tiro, desistiu. A defesa sustenta o quê? Desistência voluntária. A arma do cara estava municiada com 6 projéteis, só efetuou um disparo. Pelo jurado, se ele quisesse matar, ele descarregava, porra. Mas vamos supor que o júri entenda que realmente houve a desistência voluntária. Ele então, desclassificou do crime. Isso tem que ir Ou a lesão. para a lesão. Agora, se a lesão vai ser leve, levíssima, grave ou gravíssima, vai depender do laudo pericial que tem lá. Mas quem julga é o juiz de direito, não é mais o júri. É isso que eu ia te perguntar. Nesse caso, esse mesmo juiz do Tribunal do Júri, ele pode sentenciar, julgar. Se ele estiver acumulando, estiver no regimento interno, né, do tribunal, que ele é competente para aquela situação ali, ele mesmo aplica a pena. Ele julga e aplica a pena, se o cara for condenado. Se não for competência dele, ele tem que encaminhar para o juiz competente. Aí vai ter que ver o regimento interno do tribunal. Porque tem juiz, tem tribunal, tem locais que o juiz do tribunal do júri ele não vai julgar os outros crimes que não são dolosos contra a vida. Vai depender do regimento interno. Se ele for competente, é ele que vai julgar. Até pelo princípio da economicidade. Né? Também. Agora, quer ver um outro detalhe que tem que ter mais atenção ainda, nesse exemplo que nós estamos conversando. Vamos supor que o cara teve efetuado um disparo de arma de fogo contra o outro. E passou raspando no braço do cara, só fez um arranhão. Isso é lesão leve, galera. Lesão leve. Se vamos imaginar qual é a imputação que está caindo sobre esse cara. Tentativa de homicídio, ok? Você sustenta que não é tentativa, porque se fosse tentativa, ele teria tirado outras vezes. Vamos supor que o júri acate essa tese. Qual foi a lesão do cara? Um arranhão, porra. Se é um arranhão, nós estamos falando de lesão o quê? Leve. Se é lesão leve, é competência de quem? O Juizado Especial Criminal. Se esse juiz ele não é competente para julgar os crimes, né, do Juizado Especial Criminal, tem que pegar esses autos e encaminhar esses autos para onde? Para o Juizado Especial Criminal. Para lá ser julgado essa lesão leve. Se for a mulher, vai ter que ir lá para a vara da violência doméstica. Especializado. Ele é competente para aquele crime. Gente, olha o raciocínio. Um juiz do Juizado Especial Criminal pode julgar um crime de roubo? Não. Por quê? Olha a pena. Que a pena é superior a 2 anos. Não é da competência do juizado. E a mesma coisa o inverso. Se tem um juizado especial criminal, o juiz da vara singular não pode julgar um caso de juizado especial criminal. Exceto se estiver acumulando, né, gente? Ou uma vara única aí. Mas se é Campo Grande, capital, vai ter seus juizados especiais criminais.
funciona da mesma forma. Melhorou a ideia aí, galera? Dúvidas, perguntas? Professor, pegar um gancho na colocação que a Mara fez sobre o princípio da economicidade, essa questão aí que o senhor colocou do tiro, pegou de raspão, arranhão no braço, a defesa pode providenciar, né, todo esse aparato de prova pericial, até porque não é crime contra a vida um tiro no braço, né? Depende. Por que não é contra a vida? Aí vai caber da defesa provar, né? Se Não, pegou só no braço. Não. Vai caber a acusação provar que ele queria matar, né? Porque o cara pode ter dado... Do MP mostrar que houve o dolo aí contra a vida. O cara pode ter tido o dolo de matar, mas errou. Porra. Sim. Então não posso falar que não é crime de... Não é porque raspou no braço, não tem nada a ver. Sim, mas aí... A defesa vai tentar sustentar o que ela quiser. Entendi. Mara, se ele estava sem óculos e é porque aí é outra história. Mas aí, ô Taurino, isso aí não quer dizer nada. Isso aí não quer dizer mas nada. A questão a questão técnica, aí eu como defesa, né, tá nessa situação que o senhor colocou aí do tiro ter, né, raspado no braço. O juiz que vai pedir essa perícia ou eu posso já, por meios próprios? Você pode pedir, mas qual seria a perícia aí? A perícia aí, Taurino, só para calcular qual é a gravidade da lesão. Se é leve, se é grave, se é gravíssimo. Só isso. Uhum. Agora, Sim. quanto ao dolo, isso vai ser discutido no plenário, pô. O promotor vai bater na ideia que seu cliente tinha o dolo de matar e você vai tentar achar um mecanismo. O que você vai sustentar? Que ele não queria matar? Ou que ele até queria, mas desistiu e atirou raspando? E vai responder só pelo leve? Você que vai decidir o que você quer. Sim. Entendeu? Perfeito. Você que vai ter que ter essa definição aí. Por isso que eu sempre bato na tecla. Onde é que está a solução desse caso aí? Lá na teoria do crime. Sim. Não está no centro. Porque eu penso sempre na localidade, né? Onde pegou. Se tá tudo bem, se pegou no braço, o braço foi o esquerdo. Poderia ter pego no peito. Não pouco Sim. importa. Poderia ter dado um tiro na cabeça do cara. Presta atenção. Ele poderia ter dado um tiro na cabeça do cara. E o cara apagou lá. E ele ter desistido. Você ainda pode sustentar a desistência voluntária. Porque se ele tem projétil lá dentro da arma ainda, por que ele não descarregou aquela porcaria? Porque ele não quis. Ah, mas ele pode ter pensado que o cara morreu. Aí é outra história. Compete ao advogado trabalhar com o júri, falar que não, que ele desistiu porque ele quis desistir. Acabou. Ele até se arrependeu naquela hora. Responde pela lesão que ficou. Você vai ter que convencer o júri, porque o promotor vai bater na tecla que era tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Você vai ter que dar o teu jeito de mudar essa história. Mas é uma tese plausível. A gente usa isso direto. Sim. Diferente se o cara dá um tiro na cabeça, dor no peito. Pô, tu vai falar que o cara desistiu, é meio complicado, mas é uma briga. Uma coxa, por causa da femoral. Se o camarada tem uma Mas aí técnica... você vai levar muito em consideração. Aí você vai ter que verificar se o cara era um cara que estava acostumado a efetuar disparo de arma de fogo para saber onde estava atirando. Né? Se for um cara que tem habilidade, você vai orientar o seu cliente a falar o quê? Que não tem habilidade para atirar, não é isso? Que atirou por atirar. Ok, obrigado. Não vai deixar o teu cliente falar que ele é um exímio atirador, né? Óbvio. Né? Não vai deixar. A pergunta vai ser essa do promotor. O senhor já está acostumado a atirar? Se você acha um atirador, se o senhor consegue acertar, se o senhor consegue ser bom, não vai deixar nunca o teu cliente falar que sim, né? Vai orientar ele e falar, não sou bom, sou péssimo, não estou acostumado a atirar. Mas você não é policial?
Eu sou policial, mas nunca treinei naquilo. O Estado nunca me deu treinamento pra gente. A gente aprende dando tiro na rua. E é o que acontece, na realidade é o que acontece muito. Entendeu? Sim. Foca não é no local do crime, no local onde o projétil bateu. Foca é no contexto e na vontade do cara. É isso que vai fazer a diferença. Entendeu? Porque Correto. provavelmente, você deve ter lido alguma coisa sobre região nobre, né? Que é da barriga para cima. E a probabilidade de morte é maior. Então, você está fixando nisso. Isso mesmo. Tá? Mas não é por aí. Não é por isso. O que vai Obrigado. caracterizar é o dolo, tá? Obrigado. Valeu. Se Até mais, for, galera. se certa peixeira, não pode. Fator cultural, né, Brasil? Aí. Sabe que eu sou... Uma coisa a gente sabe. Uma coisa que é mais complicado é o cara matar ou tentar matar com uma faca, com uma peixeira, com uma coisa assim. Por que isso, gente? É simples. Quem usa uma faca, geralmente, vai depender do contexto, geralmente é mais frio do que quem efetua o disparo. Por quê? Porque quem efetua a faca tem uma proximidade muito grande da vítima. E para você ter uma proximidade muito grande da vítima numa situação dessa, provavelmente você é uma pessoa muito fria e já fez isso outras vezes. Isso é ruim. Isso tem estudo psicológico, psiquiátrico que fala sobre isso, entendeu? Então você vai ter que arrumar um jeito de colocar que essa atitude foi pelo desespero, por exemplo, né? Não sei, Mara. Dificilmente alguém usa a faca por culpa. Não sei. A pessoa, imagine uma mulher que está em casa, que o marido espanca ela sempre, ela está de saco cheio, está lá cozinhando, o marido chega todo cheio de cachaça, que quer transar com ela não quer, ele vai para estuprar. Ela cansada dá uma facada no cara. Dá para falar isso que você está falando? Né? E uma briga de bar onde o cara usa uma garrafa, também é um objeto cortante, né? Objeto cortante. Aí, a briga do bar, aí é uma diferença, né? Parece assim, mas a briga do bar já é um pouco diferente, porque me parece que é aquela coisa do domínio da violenta emoção. O cara pegou aquela porra, quebrou e tacou, entendeu? Ou então tacou na cabeça do outro. Isso já é uma coisa mais comum acontecer. Fica mais fácil de derrubar. Ruim de derrubar é quando o cara está com uma faca, um canivete. Isso é ruim. Porque, veja bem, o cara vai enfiar, provavelmente. Né? Por mais que você fale, mas ele estava com raiva. Nós estamos falando de situações meio que normais, né? Se ele está se defendendo, é uma outra história. Estou falando de uma briga lá que o cara quer matar. Entendi. Obrigado. Oi. Boa noite, eu perdi a última prova, senhor. Por um programa aqui na internet, como eu faço? Segunda chamada, é lá na faculdade. Pessoalmente, ou por e-mail? Não sei, cara. Depois eu posso verificar na faculdade lá como é que está sendo feito aquilo lá. Porque eu lancei as notas hoje, eu não sei como é que está. Não sei se o sistema já está aberto, tem que verificar lá. Tá bom. Tá? Obrigado. Falou. Mas aí, galera, vocês vão ter que olhar o contexto, né? A gente vai sempre ver umas coisas malucas que tem aí. Mas dá para tudo tem solução, Taurino. Tudo tem solução. Não tem como não ter uma defesa. Até a confissão é uma solução, entendeu? Pô, se você estiver atuando, tiver com um caso complicadíssimo, cara ferrado mesmo, aquele cara que sabe que, meu amigo, não tem jeito, confessa que eu tenho uma diminuição na pena. É a melhor coisa. Entendeu? Não adianta querer você fazer uma coisa que você sabe que você não vai conseguir. Pode usar clemência. Só lembre-se de uma coisa, gente.
quem é que vai dar clemência para alguém? O júri. Né? Então, eu falei isso no vídeo lá. A clemência, você só vai conseguir clemência do juiz. Você acha que um juiz vai dar clemência para alguém? O juiz está ali doido para se sentenciar um cara. Cheio de mágoa no coração. A mulher perturbando a cabeça dele lá o dia todo. Ele já chega lá querendo sentenciar alguém. Entendeu? Então, clemência funciona. Agora, não confundam clemência com perdão judicial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perdão judicial é lá na parada por exemplo, do homicídio culposo. O marido que bate com o carro e o próprio filho morre. Vai adiantar tu punir esse cara? Não. O juiz pode dar o perdão para ele. Deixa de aplicar a pena, porque ele já foi punido. Tá? Clemência você só vai pedir lá no júri. Foi a questão de uma prova que eu coloquei aí. Que ele usou como clemência, e é o que o Supremo agora definiu. Eu postei lá a decisão lá no CLES, a primeira turma. Muito interessante, Gil. Porque agora tem que ser, pô, entendeu? Eu acho que o que eles estavam fazendo antes era subestimar o jurado, pô, chamar o jurado de burro. A defesa explicou que foi o réu. O réu confessou que foi ele. A defesa só está pedindo o seguinte: senso de clemência, de perdão, de pena pelo que aconteceu, como o cara está agora. Aí cabe cada um julgar, pô, não é soberania. Ele não negou, então, aí se você falar que o cara não entendeu isso, pô, então o cara é analfabeto, não podia estar ali. Aí o tribunal, quando estava mudando essas decisões, ele estava subestimando até o jurado, a competência de raciocínio do jurado. Eu posso me compadecer com a história de alguém. Não posso? Posso. Imagina o cara que trabalha o dia todo, um super pai de família, pedreiro, virando laje, passando na rua todo dia, deu bom pro cara, e o cara não entendendo porque o cara tá fazendo bom para ele. Todo mundo sacaneando o cara. Um dia ele chega em casa, pega a mulher dele na cama. Ele mata a mulher. Você não pode pedir clemência por isso, provando que ele é um puta chefe de família, um baita pai, porra, entendeu? Pode. É plausível? É possível? Claro que é, pô. É uma tese. Mas pedir clemência para alguém que foi corno? Pelo amor de Deus, né? Pedir clemência por quem foi corno? Não, pedir clemência porque ele matou alguém. Porque foi corno. Isso é justificativa para matar alguém? Não. Calor da emoção. Não é uma justificativa, mas É é o uma calor da justificativa. Vocês são muito bonzinhos. Ô Sara, olha só. Você, graças a Deus, todo mundo aí, por mais que tenham suas lutas, não estão dentro do contexto que eu estou falando, né? Não acorda. Tem gente, Sara, que acorda 3 horas da manhã, vai com uma marmita estragada para virar 10 lajes para voltar de noite, com 5 filhos em casa, morando no barraco. E o cara tá honrando a mulher lá, suando a camisa dele lá. Não justifica. É ao contrário, e a mulher não mata? A mulher sempre é a quenga da história. Não. Cara, não é isso que eu tenho visto, não. Tenho visto várias notícias aí que a mulher tá matando mais que o homem, hein? Para de fofoca, tá cortando tudo e tá lavando a égua.